Ok, agora sim, me perdoa. Agora sim, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Esporte Atividade. Aqui estamos mais uma vez, como toda semana, para falarmos de futebol, para falarmos de esporte em geral. E hoje, temos muitos assuntos, vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo cada vez mais líder, a 10 pontos de distância para o vice-líder Palmeiras. Vamos falar aí, o Flamengo venceu o clássico contra o Fluminense por 2-0. Também será assunto hoje a vitória do Vasco, 1-0 sobre o Internacional. E o torcedor vascaíno ficou preocupado, apesar de a vitória ontem, porque hoje surgiram rumores de uma possível ida do Vanderlei Luxemburgo para o Internacional, mas isso não se concretizou. O Inter, inclusive, acabou de divulgar oficialmente a contratação do técnico Zé Ricardo, ex-treinador do Vasco, do Botafogo, do Flamengo, será o novo técnico do Inter até o final da temporada. Vamos falar ainda do Botafogo, que entra em campo, daqui a pouco, para encarar o CSA em jogo direto, decisivo na luta contra o rebaixamento. Vamos falar ainda de Série B do Campeonato Brasileiro, novidades do Tombense, também sobre o sócio-torcedor do Nacional e ainda Libertadores da América, com a participação sempre especial do nosso Guilherme Cabreira, o nosso popular Papucho, o argentino mais querido do Brasil, já está chegando aqui para falar com a gente, para conversar conosco sobre Libertadores da América, semifinais sendo disputadas nesta semana. Terça-feira tem Boca e River e na quarta-feira jogão de bola Flamengo e Grêmio. A partir de agora, então, o programa Esporte Atividade, como toda semana, começa cumprimentando o nosso comentarista Zacarias Fernandes. Zaca. Olá, Silvério. Um abraço a você, ao pessoal de casa, nosso agradecimento sempre por nos assistir. E o meu abraço, mais uma vez, vai para a Fundação Cristiano Varela, para o Hospital São Paulo, para a Casa de Saúde, para o Prontocor e também para todos os hospitais que nesse momento possa estar nos alcançando aí através da internet, para quem está acamado, que Jesus possa abençoá-los de uma melhora bastante rápida para voltar ao convívio da família, e para quem está trabalhando, um bom trabalho aí, bastante carinho, bastante cuidado com essa gente que tanto precisa. Tá certo, Mandar um abraço aí para todo mundo que está ligado aqui na rede de atividades de comunicação, todo mundo que está ligado no Facebook, também pelo Twitter, ao vivo. Você que está acompanhando a nossa reprise, na terça-feira, você que também está no YouTube na nossa reprise, muito obrigado pela sua companhia. O pessoal que está aqui na TV FCV, o circuito interno da Fundação Cristiano Varela, quem está assistindo nos quartos, muito obrigado também pela sua companhia. Nas próximas uma hora e meia, estaremos falando de esporte aqui no nosso canal, falando aí sobre Campeonato Brasileiro e outros campeonatos também. E eu esqueci de falar, na manchete, nas escaladas que eu estava falando, sobre o Campeonato Mineiro da segunda divisão, que tem os dois times finalistas, e já teve o primeiro jogo da decisão. Vamos comentar também sobre isso. Você que está nos acompanhando, pode participar, fique à vontade para mandar a sua mensagem, o seu recado, a sua pergunta e ajudar a gente a construir o programa Esporte Atividade de hoje. Se você quiser participar pelo WhatsApp, o telefone já está na tela, é o 98859-6261, 98859-6261, você pode mandar o seu recado, e também quem estiver acompanhando ao vivo pelo Facebook é ainda mais fácil, o Facebook já tem o seu nome, então só desejar uma boa noite, um ok, um olá, a gente vai anotar o seu nome, mas fique à vontade também para ajudar, para interagir conosco e ajudar a gente a construir a mais uma edição do programa Esporte Atividade. Você sabe que participando você concorre a prêmios. Temos aí os nossos tradicionais parceiros. Vamos sortear ao final do programa de hoje um macarrão na chapa do Quiosque do Nery. Temos também uma ducha completa, uma ducha geral lá do Lavador do Saulinho. Ainda um arrumadinho do Churrasquinho do Jacaré. E para completar, um cachorrão do Português. Portanto, pelo WhatsApp ou pelo Facebook, participe conosco e concorra a prêmios ao final do nosso programa de hoje, que começa falando de Campeonato Brasileiro da Série A, Zacarias, e começar falando do clássico, o Fla-Flu, que aconteceu ontem no Maracanã, 2-0 para o Flamengo. Podemos dizer, Zacarias Fernandes, que o Flamengo encaminhou o título, Zaca? Olha, Silvério, a vitória do Flamengo diante do Fluminense foi a confirmação de que o Flamengo, nesse Campeonato Brasileiro, caminha a passos largos à conquista do Brasileiro de 2019. Até porque será uma conquista merecida para o Flamengo, que tem jogado um futebol de excelente qualidade, que tem sabido superar os seus adversários com muita inteligência, principalmente com muita inteligência do seu técnico na organização da sua equipe, e eu não tenho dúvida que o Flamengo está caminhando decididamente para a conquista desse Campeonato Brasileiro, quem sabe até com 2 ou 3 rodadas de antecedência. É claro que no futebol existem determinadas coisas que às vezes você nem acredita que vai acontecer e acontece.
Pode acontecer com o Flamengo de ter tropeços que o tire a possibilidade da conquista. Mas a realidade é que o Flamengo está confiante em busca do seu objetivo e o time do Flamengo, na prática, mostra que é capaz de ter essa conquista a seu favor, porque joga um futebol de alto nível, joga um futebol de marcação com sabedoria, principalmente para anular as investidas do adversário e, no resumo de tudo, o Flamengo no final do jogo prova que a sua vitória não foi por acaso, que a sua vitória foi uma vitória de um time que entrou determinado a buscar o resultado, que entrou determinado a conseguir os 3 pontos na tabela, e o Flamengo provou diante do Fluminense exatamente isso. Começou em cima, quando o Fluminense achava que iria usar uma estratégia para assustar o Flamengo no começo da partida, o Flamengo fez diferente. O Flamengo foi quem assustou, marcou em cima, adiantou as suas linhas de jogo, marcou em cima, e o Fluminense se viu surpreso com um gol aos 3 minutos do primeiro tempo, gol este que praticamente desmanchou qualquer possibilidade que o técnico Marcão tinha de ser um elemento surpresa para o Flamengo. E a vitória do Flamengo, então, foi uma vitória incontestável de um time que foi melhor o tempo inteiro e venceu por 2-0, porque nas oportunidades que teve, algumas delas não soube aproveitar. Porque se soubesse, poderia ter sido 3 ou 4 sem favor nenhum. O Flamengo está empilhando números muito consideráveis, né, Zacarias? É o time de melhor campanha até a 27ª rodada atual que estamos no Campeonato Brasileiro, em toda a história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, né, disputado por 20 clubes. Nunca alguma equipe tinha, em 27 rodadas, feito 64 pontos contra o Flamengo. Além disso, né, essa pontuação de 10 pontos de diferença em relação ao vice-líder Palmeiras, só uma vez nessa história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, ela aconteceu a essa altura, foi em 2013, quando o Cruzeiro, na 27ª rodada, tinha 11 pontos de distância para o Grêmio e acabou campeão o Cruzeiro, Zacarias. Então, é um indicativo que o Flamengo vai muito bem, obrigado, que está muito encaminhado o título. E, Zacarias, qual a porcentagem aí? Claro que a gente sabe que o Flamengo tem uma ótima equipe, um ótimo elenco, fez contratações, gastou muito dinheiro, mas o quanto foi importante a chegada do técnico português Jorge Jesus para colocar o Flamengo realmente com esse futebol tão vistoso. E é um time, né, Zaca, que não ganha por ganhar, né? É um time que faz o gol e continua atacando. A gente viu, por exemplo, o jogo de domingo contra o Fluminense. Olha, o técnico Jorge Jesus, o português, ele chegou mostrando que é um técnico extremamente inteligente. E, além disso, o time do Flamengo adotou o técnico. E quando isso acontece, dificilmente os resultados deixam de aparecer. O Flamengo contratou 2 laterais de excelente qualidade. O Flamengo achou no Gerson, que pertenceu ao Fluminense, um segundo volante com a sabedoria que um segundo volante precisa ter, principalmente para saber atacar e defender. E com isso o Flamengo alimentou o seu ataque, que é um ataque muito bom e que sabe fazer gols. A partir do momento em que o Flamengo achou 2 laterais, que além de saber marcar, sabem apoiar também com muita qualidade. Achou um volante que é um organizador de jogo de excelente qualidade e um bom finalizador também. E com isso, o Flamengo alimentou o seu poder ofensivo e os resultados vão saindo naturalmente. Porque se algum adversário se atrever, vamos dizer assim, de fazer um gol no Flamengo, o Flamengo tem capacidade de fazer 2 e automaticamente 2 é muito mais que 1, ou muito mais, nem tanto assim, mas 2 é mais que 1. Mais garantido. 2 é mais que 1 e se o adversário fizer 2, o Flamengo faz 3, aí o Flamengo então é absoluto e com isso ele acaba sendo vencedor. Tá certo, deixa eu mandar um abraço pro pessoal que já está participando aqui pelo Facebook, um abraço pro seu Albino, está falando aqui, né, no Deserto de Ceará, no dia 23 de novembro. O seu Albino vai estar participando de mais uma corrida por lá. Seu Albino, muito boa sorte. Antes disso, o senhor vem aqui no programa, né, pra gente falar dos preparativos e depois também. Inclusive, o senhor tá me lembrando aqui, né, me falando sobre... não esqueci, não, o convite vai ser feito. Inclusive, eu vou tentar, tá, seu Albino, depois eu vou mandar uma mensagem pro senhor, tentar de combinar que o senhor venha junto com a Rayane, né, que é uma atleta do fisiculturismo, que está se destacando aqui em Muriaé, que o senhor possa vir junto aqui no programa. Vamos tentar agendar agora para esse mês de novembro. Muito obrigado sempre aí pelo carinho. Mandar um abraço também pro Marco Aurélio Lacerda, pro Neilo. O Neilo, Zacarias, ele tá falando que tá com sensação de que o Botafogo vai perder pro CSA hoje. Ô Neilo,
Vamos fazer o seguinte, meu amigo. Eu sei que você é de uma família, né, muito conceituada. Faz umas orações para nós aí, para ajudar nós, né? Pior que eu acho que ele tá torcendo, porque ele é cruzeirense, eu acho que ele tá torcendo pro Botafogo. Não, eu sei que ele tá torcendo pro Botafogo perder, mas não se esqueça, né, ô Neilo, não se esqueça que quem ajuda aos pobres empresta a Deus. E aí, diante dessa proposta, você então deixa o meu Botafogo ganhar uma, que depois lá na frente, quem sabe num cruzamento de Botafogo e Cruzeiro, e nós fora da zona de rebaixamento, a gente pode dar uma mãozinha para vocês também. Eu tô falando que eu acho que hoje, especificamente, o Neilo, assim como a torcida do Cruzeiro, deve estar torcendo para o Botafogo, porque em caso de vitória do CSA, o Cruzeiro volta para a zona de rebaixamento. Verdade. Então, o CSA tem 26 pontos, o Cruzeiro ganhou do Corinthians no sábado, foi a 28, mas o Neilo tá torcendo, mas bem-vindo ao clube, né, de sofredores. Aí você vai ver por um dia o que é ser torcedor do Botafogo. Um abraço para você aí, Neilo. E o Marco Aurélio Lacerda, né, é grande amigo, grande companheiro aí nas informações de futebol, está feliz com o seu Vasco da Gama, que está surpreendendo até fora de casa. Hein, Marco Aurélio? O que é que um técnico capacitado não é capaz de fazer em uma equipe razoável como a nossa, né? Tá faltando um lá em General Severiano, viu? Tá certo. Um abraço também pro Álvaro, né? Álvaro Bambirra tá lá em Belo Horizonte. A América ganhou mais uma, hein, Álvaro? 1-0 para cima do Oeste. E neste fim de semana, nessa próxima rodada, Zaca, o América vai enfrentar o Atlético Goianiense lá em Goiânia. E confronto direto, porque o Atlético está 2 pontos à frente do América, dentro do Z4, o América é o 5º colocado, é jogo importantíssimo, estamos na torcida aí, tá, o Álvaro? E ele mandando um abraço, desejando boa noite para mim e para você. Vocês perguntando, né? Vocês viram o último jogo do América, encarou o Oeste com propriedade, vencemos e seguimos com o sonho da Série A. Uma boa vitória do América, mais uma na competição. O que atrapalhou um pouquinho, né, dessa arrancada do América, aquela derrota surpreendente pro Figueirense, né, Zaca? Verdade. Tá fazendo falta. O Figueirense até deu uma respirada no campeonato, mas pela situação que vive o Figueirense, principalmente fora de campo, não era. O América tá ganhando jogos muito mais difíceis e acabou dando mole naquela partida, né, Zaca? Eu tive a oportunidade de dizer aqui que o resultado do América diante do Figueirense foi resultado de um time que acha que pelo fato do outro estar em situação pior na tabela de classificação, ele não vai incomodar. Aí dá uma relaxada e acaba sendo surpreendido. Mas o Flamengo jogou essa última partida diante do Oeste de igual para igual. Hein? O América jogou, né? O América. Sim. Jogou essa partida diante do Oeste de igual para igual. Foi no campo do adversário um time atrevido em busca do resultado positivo. E o América, então, é um coelho que virou um leão, viu, Álvaro? O América é um coelho que virou um leão e vai conquistar mais coisas ainda neste Campeonato Brasileiro. Quem sabe até a subida à elite novamente. Álvaro, um abraço para você. Ele falou que vai estar torcendo pelo Botafogo hoje por nossa causa, tá, Zaca? Estamos trazendo mais alguém para a causa, para nosso sofrimento. O Sérgio Santos também compartilha com esse sofrimento. Temos um argentino aqui que vai torcer para nós também. Vai torcer também. Deixa eu aproveitar, né, para apresentar aqui o Guilhermo, né, que chegou. Guilhermo, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação mais uma vez. Vamos falar bastante de Libertadores da América hoje. Amanhã tem River e Boca, na quarta tem Flamengo e Grêmio. Muito obrigado, seja bem-vindo. Boa noite, Papucci. Boa noite, Silverio. Boa noite, Zacarías. Boa noite a la audiencia ahí que están del otro lado. Déjame dar un besote muy grande a mi mamá, que antes fue el Día de las Mães en Argentina. Ontem, Dia das Mães, antes fue el Día de las Mães. Así que un besote grande a mi mamá. Estuvimos hablando por teléfono. Más así, parabéns por como es, o Flamengo. Porque eu estava mirando na tabela, está 10 pontos. 10 pontos na frente. Así que, y está jugando muy bien, ¿tá? Así que espero que si llega a pasar River, vamos Flamengo. Vamos Flamengo. E se passar o Boca? Vamos Boca. O Rafael, que trabalha com você lá na prefeitura, deve estar enjoado, hein? Não. Deve estar enjoado toda a vida. Rafael Barbosa, nosso amigo, companheiraço, é flamenguista roxo, doente, né? Da torcida urubuzada aqui em Muriaé. Tá curtindo a boa fase, né? Mi chefe. Então imagino que você tem que aguentar. Así que bueno, no, aí
Depois vamos falar sobre Sim. a Copa Libertadores, mas estão falando por o tema agora No da Série brasileiro. A, assim que aí deixo a você e depois seguimos. Nós falamos. Beleza. Papucho está por aqui. Quando quiser também fica à vontade para dar os seus pitacos. Não, tá tudo bom. O Papucho, o Zacarias falou que você ia torcer pro Botafogo hoje. Vai? Vai. Vamos lá. aumentar a nossa torcida? Vamos lá. Beleza. Na Série B, não. Tem que estar na Série A. Tá certo. Só a gente deu um pitaco sobre Série B. Um abraço mais uma vez pro Álvaro. Só então dar uma passada pela classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem aí, já está indo para a sua 30ª rodada, ou já indo para a 31ª rodada, na verdade. O Bragantino é o líder com 59 pontos, com acesso praticamente encaminhado. O Bragantino que fez a parceria com o Red Bull, né? Então tá muito forte financeiramente e deve voltar à elite do futebol. Pelo menos um alvinegro bem, né? Ele é mais tricolor. É alvinegro, é verdade. É porque eu ia falar que ele ia misturar as cores, mas ainda não. Por Ainda enquanto não. ele mantém o nome e mantém as cores também do Bragantino. É verdade. Bragantino, 59 pontos. O Sport, vice-líder com 53. O Atlético Goianiense é o terceiro colocado na Série B com 49. O Coritiba fecha o G4 com 47 e um jogo a menos. O América Mineiro aparece aí na 5ª posição com 47. Por isso que eu falei que a próxima rodada, né, a 31ª, vai ter Atlético Goianiense e América na sexta-feira, às 7h15 da noite, lá em Goiânia. É confronto direto, né? O Atlético Goianiense que tem 49 pontos contra o Coelho, que tem 47. Pode ser agora a ida realmente, dessa vez, de maneira definitiva do América para dentro do G4. E no Z4, a zona de rebaixamento da Série B, o Figueirense tem 31 pontos, o Vila Nova tem 31, o Criciúma, tem 29 e o São Bento tem 27 pontos. Então, essa a configuração atual do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, Zaca. São Bento que subiu, mas que não conseguiu se manter com grandes atuações, com boas atuações e uma pontuação mais qualificada para permanecer. Pelo jeito, por onde está encaminhando aí o São Bento, provavelmente ano que vem volta para ser, né? Volta para a Série C. É provável para ser adversário do Tombense, né? Ainda tá na lanterna, ainda tem rodadas a serem disputadas, mas tá tudo encaminhando para isso. Voltando então para a Série A do Campeonato Brasileiro, Zaca, a gente falou bastante do Flamengo, torcedor do Fluminense também, né? Pra gente poder falar um pouquinho do tricolor. Não dá para falar que o Fluminense jogou mal, né, Zaca? Ele não conseguiu ser páreo pro Flamengo, como, sejamos justos, nenhuma equipe está conseguindo ser páreo pro Flamengo no Campeonato Brasileiro. Perdeu por 2-0, mas teve ali algumas boas chegadas, algumas boas finalizações, acabou não aproveitando. E agora, no próximo fim de semana, no sábado, o Fluminense tem jogo decisivo contra a Chapecoense, partida que acontece no Maracanã, inclusive com promoção de ingressos, Zaca. O Fluminense, né, ele tentou no jogo de ontem, diante do Flamengo, jogo este que nós fizemos pela Radioatividade AM em 870, o Fluminense tentou ser um adversário surpreendente para o Flamengo. Mas acontece que ele teve que se curvar diante do melhor futebol apresentado pelo Flamengo, pela melhor qualidade que tem o time do Flamengo, e o Fluminense, ainda assim, né, chegou algumas vezes com perigo, deixando tentando surpreender o Flamengo quando o jogo ainda estava 1-0. O Wellington nem perdeu uma oportunidade, o Johnny Gonzalez perdeu uma outra oportunidade, mas ainda assim acredito eu que mesmo que o Fluminense saia do primeiro para o segundo tempo com um empate, o Flamengo iria aumentar o seu poder de ataque e automaticamente iria conseguir o segundo, até quem sabe o terceiro gol dentro da partida, saindo o Flamengo então vencedor como foi. Agora, é muito difícil, sabe? Eu entendo que essa distância que o Flamengo conseguiu colocar dentro da competição em termos de pontuação, dificilmente vai ser alcançado por alguém, porque se formos fazer uma análise mais consciente do que o Flamengo ainda tem no caminho, que possa trazer a ele um prejuízo de uma derrota ou outra, Santos... tem o Palmeiras ainda lá. Palmeiras, né? Talvez o Grêmio. Sim. Né? E mais um ou dois. Mas aí, esta pontuação do Flamengo, já na altura em que se encontra, decididamente vai favorecer o Flamengo de uma forma ou de outra, porque se esses adversários podem surpreender, por outro lado também o Flamengo pode tirar deles um empate ou uma vitória que vai deixá-los em situação ainda pior do que já se encontra. Tá certo, mandar um abraço aí pro Marcelo Martins, pra Janice Medeiros, pro Thiago Sildin e também pro Marco Aurélio Lacerda, né, novamente ele passando, né, a informação aqui
que o Internacional contratou o técnico Zé Ricardo, Zaca. E aí já vou pegar o gancho para falar da vitória do Vasco da Gama 1-0 neste domingo sobre o Internacional lá no Beira-Rio, Zaca. O Vasco emendando 3 vitórias consecutivas, deixando, né, cada vez mais a zona de rebaixamento para trás. E eu acho que agora é até leviano, né, a gente ficar falando de zona de rebaixamento para o Vasco, já que o Vasco está a 11 pontos do Z4 e está a apenas 5 do G6. O Vasco está muito próximo de falar só de Libertadores da América do que de ficar falando da zona de rebaixamento, a qual ele frequentou, né, ficou lutando contra grande parte do campeonato, mas agora, Zaca, parece já fato superado, o Vasco olhando para cima para uma possível classificação aí para Libertadores, Zacarias. Olha, a vitória do Vasco diante do Internacional foi a vitória de um time que tem no seu banco de reservas a sua estrela principal, o técnico Vanderlei Luxemburgo. Os resultados conseguidos pelo Vasco dentro do Campeonato Brasileiro são frutos de um técnico que injeta na sua equipe psicologicamente a capacidade de buscar um resultado, de ser um vencedor. No jogo de ontem, diante do Internacional de Porto Alegre, eu tive a oportunidade, depois de assistir os melhores momentos desse jogo, o Vasco conseguiu um gol e não baixou a guarda para o Internacional. Foi atacado pelo Internacional? Foi. Por quê? Porque o Internacional jogando em casa, ele não tinha outra opção a não ser ir para cima do Vasco, sim, buscar um empate, buscar a virada do jogo. Mas a verdade é que o Vasco soube buscar o seu gol quando o Internacional achou que ele seria o time beneficiado com o gol, e depois soube se defender para que o Internacional não encontrasse o seu e o Vasco pudesse sair vencedor. Então, eu acho que a vitória do Vasco foi merecida pelo esforço que o Vasco fez dentro da partida para conseguir esse objetivo, e está de parabéns jogadores, dirigentes, torcedores e comissão técnica do Vasco, porque foi um grande resultado diante de um adversário que sempre jogando em casa é um adversário muito perigoso. E apesar da vitória, né, essa segunda-feira começou meio apreensiva para os torcedores do Vasco, porque chegou lá do Sul a informação de que o Inter estava procurando ou entrando em contato para fazer uma proposta pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Essa informação perdurou durante o dia, né? Só que ao final da tarde de hoje, Zacarias Fernandes, saiu uma notícia já que o Luxemburgo ficaria no Vasco, que ele tem o desejo de pelo menos completar esse ciclo, mas já tem a tendência até para renovar em 2020, e que aí agora há pouco, Zacarias, por volta de 7 horas da noite, saiu a confirmação oficial através das redes sociais do Internacional de Porto Alegre que o Zé Ricardo é o novo treinador do Inter. Te agrada o nome do Zé Ricardo, Zacarias, mesmo que seja para o Internacional nessa reta final do Campeonato Brasileiro que tem aí 11 rodadas? Olha, o Zé Ricardo, na realidade, né, foi a segunda opção para o Internacional de Porto Alegre, porque a primeira opção, na verdade, era o técnico Vanderlei Luxemburgo. Na verdade, era o Cudê, né? O Eduardo Cudê lá do Racing. Que nós falamos aqui na semana passada. É isso, só que aí o Papucci estava até aqui, né? O técnico do Racing, o Eduardo Cudê. Verdade. Só que aí ele não quis assumir nenhum agora, ele quis ficar pelo menos para conversar em 2020, e aí o Inter precisava de um treinador imediatamente, porque está com o interino lá, né? Que é o Colbatini, e precisava, né, colocar um treinador agora. Havia dúvida se o Inter ia contratar para esse ano, já pensando em 2020, ou se ele ia ter um mandato tampão, digamos assim, e o Zé Ricardo com contrato até o final do ano. O Zé Ricardo aceitou um vínculo curto, Zacarias, até porque ele não está tão em alta assim no mercado. É verdade. Na notícia mais recente, certamente tem um fundo de verdade na tentativa do Internacional de contratar o técnico Vanderlei Luxemburgo, porque o Internacional sabe que é um técnico de ponta, né? Apesar de ser um pouco marrento, eu considero assim, ele, como todo carioca, né? Todo carioca é um pouco, é um pouco marrento, viu? Eu morei 20 anos lá no Rio de Janeiro e conheço... Mas Serginho é carioca. Você é carioca nossa. E o carioca, então, ele tem isso, sabe? É muito dele. O Vanderlei, que foi criado nas bases do Flamengo e jogou no futebol do Rio de Janeiro por muitos anos, ele tem esse jeito meio marrento dele. Agora, foi ele honesto com o Clube de Regatas Vasco da Gama de não deixar o Vasco no meio do caminho no momento que o Vasco mais precisa dele, porque o crescimento do Vasco dentro do campeonato é fruto
e volto a repetir, de um técnico de capacitado que o Vasco tem no seu banco de reservas. E por essa razão, o Vanderlei, então, não aceitando a proposta do Internacional, pelo menos para agora, pode ser que em janeiro ele assuma até o Internacional de Porto Alegre para trabalhar lá no Tricolor, como ele já manifestou vontade de fazê-lo, aí diante da recusa do Vanderlei, pelo menos por enquanto, o Zé Ricardo foi uma opção que o Internacional tinha e até me surpreendeu, porque eu achava que o Internacional de Porto Alegre iria buscar naquela região ali de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguém que fosse um nome agradável para botar no seu time de futebol, no seu elenco, até que o ano de 2019 pudesse findar. Mas optou pelo Zé Ricardo. Vamos torcer para que o Zé Ricardo possa fazer um bom trabalho lá. Eu, particularmente, acho o Zé Ricardo muito retranqueiro, técnico que joga muito atrás, e num time com a grandeza do Internacional de Porto Alegre, ele não pode usar esse sistema de jogar atrás, porque senão ele mesmo vai acabar se fritando. E o Inter, né, então, anunciando o Zé Ricardo, havia, né, essa grande dúvida na mente dos dirigentes colorados se eles tentaram primeiro o Eduardo Cudê, falou-se também no Ariel Roland, do Independiente, também outro treinador argentino, mas nenhuma situação evoluiu. E aí ele vai pro técnico Zé Ricardo, né, que aceitou essa proposta para comandar por esse, 2 meses, 1 mês e meio de campeonato, né, 11 rodadas apenas, e nenhuma perspectiva praticamente de renovação. A menos que o Zé Ricardo desande a ganhar tudo, né, o Inter com o Zé Ricardo desande a ganhar tudo e quase que forçosamente tenha que renovar, a tendência é que ele procure um treinador, né, talvez mais gabaritado para a temporada 2020. Mas é meio também, né, Zacarias, um pouco de o Inter assumindo a culpa da demissão do Odair Hellmann. Você não tem esse... Sabia que o mercado do técnico tá meio maluco, né? Porque esses treinadores estão costumando cair para cima. Você viu o Fernando Diniz, saiu do Fluminense na beira da zona de rebaixamento para assumir o São Paulo brigando por Libertadores. O Avaí, né, o Botafogo não tá tão melhor, mas o Valentim saiu do Avaí vice-lanterna para assumir o Botafogo, que tem uma condição melhor na luta contra o rebaixamento. Esses treinadores estão saindo de posições um tanto quanto muito difíceis e ainda assim conseguindo pegar coisa mais em cima. Agora, o Zé Ricardo é um exemplo. Saiu do Fortaleza, ficou muito pouco tempo lá, deixou o Fortaleza lá embaixo e agora pega o Internacional lá em cima. E o Internacional, você acha que se precipitou na demissão do Odair Hellmann? Era para segurar o Odair pelo menos até o final do ano, Zaca? Olha, eu penso que o Internacional, ele demitiu o técnico Odair Hellmann porque por trás, né, de uma diretoria tem uma pressão muito grande de associados, de torcedores, de investidores, e aí automaticamente os resultados não aparecendo, a tendência natural é que a corda rebente sempre do lado mais fraco, que é o lado do técnico. É muito mais fácil você mandar um técnico embora para agradar aqueles que não estão satisfeitos com o seu trabalho do que você pegar 11, 12, 15, 22 jogadores e mandar todo mundo embora. Tá certo, mandar um abraço aí novamente, né, pro Júlio César, também pro Josiel Ferreira Dias, que tá falando aqui, segue o líder, muito difícil tirar esse título do Mengão. A gente concorda com isso, vai ser muito improvável o Flamengo perder esse título. E repito o que eu falei na rádio hoje mais cedo, e que eu tenho falado, né, com amigos flamenguistas com quem eu estou conversando. Não só essa convicção não é só pela distância na classificação, que ela é relevante sim, 10 pontos de diferença, mas também pelo que o Flamengo tem jogado. O Flamengo tem se imposto sobre os adversários e, enfim, não parece dar nenhuma trela, né, nenhuma brecha para que consiga perder esse título, mas o futebol tem das suas, né? O Papucci está fazendo aqui um sinal, você acha que pode perder, Papucci? Você acha que o Flamengo tem chance de deixar esse título escapar esse ano? Não, eu creio que é o seguinte, eu penso que o Flamengo está tirando muito para o lado da Copa Libertadores. Não esqueça que estão jogando os quartos da Copa Libertadores, depois vem a final, que é um solo partido, mas depois tem a Copa do Mundo. Y si gana el primer partido, no sé con qué jugará, si jugará con Barcelona, Real Madrid o uno de esos. ¿Con quién juega? ¿No Mundial? El Mundial. É o Liverpool, né? El Liverpool. O Liverpool Então, foi campeão. Aí o Flamengo vai tirar o campeonato. Não tem como. Se você está jugando a final da Copa Libertadores, aliás, ponele que gane a Copa Libertadores. Depois vai jogar o primeiro partido, que são 4 times que entram, não são 4 times na Copa. São 6, depois tem uma prévia e depois vai para a semifinal. Então, e aí
o Flamengo aí vai tirar, tem que tirar como se chama, o campeonato. Vai tirar mais para a Copa Libertadores, mais para mim. Mas talvez essa distância, eu entendi o seu ponto, né? De chegada, se o Flamengo ganhar a Libertadores, aí tem o Mundial, e aí depois tira o pé no Campeonato Brasileiro. E talvez até por conta dessa distância seja importante por isso, né? Para não haver nenhum tipo de relaxamento, e mesmo, não é nem questão de relaxamento, mas se cair o ritmo, né, pensando já no Mundial, você tem uma distância que ela é considerável. Sí, aliás, lo que le pasó a River. River, por ejemplo, ganó a Boca, fue la final en España, sí, y se relajó y perdió con un Chimi de la Arabia Saudita. O sea, llegó al Mundial. Y un River que ganó a Boca en la final de la Copa Libertadores, con todo lo que significa para River tirar a su rival de toda la vida, una final. Y se relajó y perdió con una Arabia Saudita, que no lo conoce ninguém. Entonces, sí, yo pienso que es una distancia boa, mas después você sigue la Copa Libertadores. Entonces, yo acredito que va a tirar más para la Copa Libertadores, va a pensar más en eso que un campeonato. Para mim, forma de pensar, não? Sim, não, mas é um bom ponto que você citou, né? O Flamengo chegando aí ao título da Libertadores da América, ele vai ter aí, né, a cabeça também. Depois, bueno, obviamente que depois os rivales que le siguen, claro. O Flamengo, que como falou Zacarías e você, está Palmeiras, haviam 2, 3 times grandes. O Santos estava ali, mas o Santos já está a 13 pontos do Flamengo, né? O Santos agora acho que já ficou muito para trás. É muito difícil, mas é uma boa pontuação sua. Zacarias Fernandes, jogos em andamento pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Começou às 7h30 e já está no finzinho do primeiro tempo, já deve estar no intervalo. Bahia e Ceará, por enquanto, 0x0. E no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, Botafogo 1, CSA 0. Zaca, gol do Luciano Castan a favor do Botafogo. Ainda bem que o Luciano Castan nos ajuda, né? Então, se tá difícil de fazer gol, né, Zaca? Então é uma boa notícia para o torcedor do Botafogo de um modo geral. Mas não acabou, não? Não. É uma boa notícia para o torcedor do Botafogo de um modo geral, porque o Botafogo precisa muito dessa vitória para continuar sonhando ali, pelo menos com o meio da tabela, o que chegando no final do ano, se esse fato acontecer, do meio da tabela já está absolutamente gratificante para o Botafogo. Abraço aí para o Álvaro, obrigado aí pela informação, né, em primeira mão aqui, ele mandou no Facebook, aí realmente o Botafogo fez 1x0. Algumas semanas atrás, há uns 2 meses atrás, eu lembro que estava numa segunda-feira um jogo do Botafogo contra o Fortaleza. Aí eu informei, Zaca, gol do Fortaleza 1x0, a gente ficou todo cabisbaixo, né? Aí daí a pouco, não, Zacarias, anulou pelo VAR, a gente ficou feliz. Aí acabou o programa, eu falei, Zaca, até que 0x0 tá bom, né? Aí saí ali na esquina, o Zaca foi para um lado, eu fui para o outro, aí vai lá, o Botafogo tomou 1x0 e aí não teve VAR, perdeu de 1x0. Aí quando o Álvaro me passou a informação do 1x0, eu fui conferir, porque em época de VAR não dá para comemorar antecipado, né, Zaca? Não. Esse VAR aí, sabe, ele é meio pirata. Uma hora ele acerta, outra hora ele erra, e você tem que ficar esperto com ele para informar direito. Abraço também para o Everton Moura, que está aqui, né, junto com a gente na nossa live. O pessoal que está participando também pelo WhatsApp, muito obrigado pela participação de vocês. O Flávio, lá no bairro Santo Antônio, como toda semana, mandando um abraço, um alô para você, Zaca. Um abraço, Flávio. E ele falando, mais uma segunda-feira que eu tô aqui falando da arbitragem que tá roubando contra o Flamengo. Semana retrasada foi o Pitana, semana passada foi o Braulio Machado e ontem o Daronco. O esquema para tirar o título do Flamengo tá em vento em popa. O time é tão bom que tá ganhando os adversários dos juízes da CBF. Chega tanto, Zaca, a reclamação aí do Flávio? Olha, o Flávio, como todo torcedor do Flamengo, né, ele tem as suas razões, porque o que nós tivemos a oportunidade de ver ontem, quando estávamos fazendo o Fla-Flu, aqui na Radioatividade AM em 870, ele tem razão, porque aquele pênalti em cima do Diego é um pênalti muito claro que qualquer juiz aí do nosso futebol amador teria dado. Agora, o Daronco, né, arrogante do jeito que ele é, ele quis ser diferente da maioria das pessoas que viram o pênalti a favor do Flamengo. Quando um determinado assunto tem 50, 200, 500, 5 mil, 10 mil falando uma coisa e tem um só falando ao contrário, é para se desconfiar. E eu concordo com você, Flávio, que
que o Flamengo realmente tem sido prejudicado algumas vezes aí, né, nesse Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo tem se superado pela qualidade da sua equipe e nós já dissemos aqui várias vezes e vamos repetir, o Flamengo caminha a passos largos a conquista do Campeonato Brasileiro. Só mesmo um acidente de percurso pode tirar esta conquista do Flamengo. E o técnico Jorge Jesus, ainda, se não bastasse a boa qualidade de futebol que o Flamengo tem apresentado no Campeonato Brasileiro, ainda está conseguindo recuperar os seus principais jogadores, o que volta a fortalecer o Flamengo de novo. Porque o Flamengo, quando perdeu alguma de suas peças dentro do Campeonato Brasileiro e ganhou, que eu não me recordo quem, o penúltimo jogo antes do Fluminense, por 1-0, né? O Flamengo venceu. O Flamengo jogou com quem? Com Fortaleza, né? O Fortaleza e o Atlético Paranaense no fim de semana. Foi Atlético Paranaense. Foi Fortaleza. Atlético Paranaense e depois Fortaleza. Com Fortaleza. Quando o Flamengo ganhou o Fortaleza apertado, não foi porque o Fortaleza foi excelente diante do Flamengo. Foi porque o Flamengo tinha desfalques de peças principais que dava a ele automaticamente uma qualidade na totalidade do seu conjunto muito maior. Aí ganhou de pouco. Agora repondo peças, recuperando o Diego para ficar no banco de reserva. E principalmente o Rafinha para repor de novo a lateral, apesar que o Rodinei jogou muito bem. Sim. Mas Rodinei, Rafinha é Rafinha. Claro. É absolutamente diferente. Então eu acredito que o Flamengo caminha em direção à conquista desse Campeonato Brasileiro e só perde ele por um acidente de percurso. Se houver alguma coisa muito séria no meio do caminho que possa tirar o título. Tá certo, mandar uma... R por R, né? Mandar um abraço também pro Silvio Moura, né? Tá lá em São Paulo, sempre participando com a gente. E o Silvio falou, mandando um abraço pra você, todo mundo aqui de Muriaé e região, e tá falando que hoje tá caladinho, porque ele falou do Cruzeiro na semana passada, né? Com o Neylor, e o Cruzeiro ganhou do São Paulo, né? Acabou vencendo no Mineirão, o Cruzeiro que tá nessa campanha de recuperação. E ele tá perguntando pra você, Zaca, qual clube carioca vem mais decepcionando esse ano? Qual o time carioca que vem decepcionando mais esse ano? O Botafogo. O Botafogo na disputa desse Campeonato Brasileiro e na disputa do Campeonato Carioca, foi um time que o torcedor do Botafogo não reconheceu, porque no Carioca fez uma campanha desastrosa. No Campeonato Brasileiro, ficou lá umas rodadas lá na parte de cima da tabela, exatamente por acaso, mas quando os times que estavam disputando a competição começaram a engrenar, para onde que o Botafogo foi? Lá para a 13ª posição. Então, automaticamente, quem tem decepcionado mais nesse Campeonato Brasileiro é o meu Botafogo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tá certo, abraço também pro Antônio, né? O Antônio Pintor lá no bairro Zé Cirilo. Ele também me informou sobre o gol do Botafogo, né? O Botafogo vai vencendo o CSA por 1-0. Um abraço para ele, né? Para toda a família que está nos acompanhando, as filhas, né? A Juliana Aquino, a Juliana Aquino, a Mariana Aquino e também para a esposa Luciana. Todo mundo ligado aqui no Esporte Atividade, que falou nesse primeiro bloco principalmente sobre Série A do Campeonato Brasileiro. Portanto, os jogos em andamento, já no intervalo 0 para o Bahia, 0 para o Ceará, e o Botafogo vai vencendo por 1-0. Classificação atualizada, né? Pelo menos os 6 primeiros colocados. Flamengo 64 pontos, é o líder. O vice-líder, o Palmeiras, 54, são 10 pontos de distância. O Santos é o terceiro com 51, o São Paulo o quarto com 46, o Corinthians o quinto com 44, o Internacional o sexto com 42. Lembrando que o Bahia tem o jogo em andamento e se vencer vai para a quinta colocação. Na zona de rebaixamento, o CSA está indo para 27, o CSA está perdendo, ficando com 26 e já praticamente rebaixados, né? Chapecoense 17 e Avaí também 17 pontos. Lembrando que com essa vitória parcial, o Botafogo está indo a 33 pontos ganhos na classificação e o Cruzeiro, né, com os resultados de momento, vai se mantendo fora do Z4 com 28 pontos ganhos. E o Botafogo com um resultado positivo que está conseguindo até o presente momento. Se subir, sobe apenas uma posição na tabela de classificação. Não sobe mais que isso, pelo menos na verdade, ele começou a rodada em 13º, perdeu a posição para o Fortaleza, né, que o Fortaleza que ganhou do Grêmio no último sábado, e aí ele pode recuperar a 13ª colocação. Ele não anda, né, em colocação no campeonato, mas esses 3 pontos... Melhora muito. Sendo confirmado, vai abrindo 6 de distância para o Z4, né? É verdade. É uma distância relevante aí
para a equipe do Botafogo. Então a gente vai para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta falando aí ainda sobre Libertadores da América, vamos falar bastante da competição, vamos falar do Tombense, tá? Novidades que foram anunciadas na última semana e que a gente não repercutiu na semana passada, vamos falar ainda do sócio-torcedor do Nacional, da segunda divisão do Campeonato Mineiro, enfim, isso e muito mais, daqui a pouco fique aí que a gente volta já. Papu de Guaim, menino bom. Tá certo, voltamos com o segundo bloco do programa Esporte Atividades de hoje, segunda-feira, dia 21 de outubro, já tô voltando lá em agosto, 21 de outubro de 2019. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, você que está nos acompanhando pelo Facebook, também pelo Twitter ao vivo, nessa noite de segunda-feira. Para você que está acompanhando a reprise pelo YouTube na terça-feira, muito obrigado também pela sua audiência. E você que está acompanhando ao vivo pode continuar participando conosco pelo WhatsApp 32 DDD 988596261 ou pelo Facebook, né? É só mandar o seu recado, a gente vai anotar o seu nome para o sorteio no final da programação de hoje. Abraço para todo mundo que está participando até agora. Mandar um super abraço aí para Jéssica e para Rinara lá em Belisário, Zacarias, elas que estão mandando um abraço para você. Um abraço aí para vocês, né? Tão felizes com o Mengão, né? Parabéns aí pela brilhante campanha do Flamengo. Tá certo. E também, né, o pessoal que está acompanhando pelo Facebook, muito obrigado pela audiência e pela companhia de vocês. Zacarias Fernandes, a gente falou de Série A no primeiro bloco, falamos um pouquinho também de Série B, falar das novidades do Tombense, o Tombense, Zaca, que na última sexta-feira confirmou que o técnico Eugênio Souza vai permanecer para a temporada 2020. Ele que chegou, né, para salvar o time do rebaixamento na Série C, ele que já tinha feito o mesmo serviço, né, salvado o Tombense do rebaixamento em 2018, salvou em 2019, ele que conquistou a Série D pela equipe de Tombos em 2014, ele está mantido, portanto, oficialmente no cargo para a temporada 2020. Zaca, uma boa decisão do Tombense? Merecidamente, diga-se de passagem, né? Essa oportunidade dada ao Eugênio aí, que é um profissional competente e que tem salvado o Tombense em determinadas situações adversas que o Tombense tem se encontrado nos últimos anos. Sempre o Eugênio Souza quem vai lá salvar o Tombense. E por isso dá a oportunidade a ele de começar um trabalho e buscar, quem sabe, uma afirmação aí dentro do futebol brasileiro como técnico de futebol profissional, para o Eugênio Souza, com certeza, uma grande oportunidade. Tá certo. E ainda, além do anúncio, né, da renovação de contrato do Eugênio Souza, o Tombense anunciou que o Edinho, ex-comentarista do Sport TV, era comentarista até pouco tempo atrás, ex-jogador também, né, ex-zagueiro de boa qualidade, passagem pelo Fluminense, marcante. O Edinho será o coordenador técnico e, além do Edinho como coordenador técnico, o do Eugênio Souza como treinador, estão confirmadas, as renovações de 4 jogadores que fizeram parte do elenco em 2019, o goleiro Felipe, o lateral direito David, o lateral esquerdo Manuel e o meio-campista Ibson, Zacarias. Olha, essas renovações aí feitas pelo Tombense são de jogadores que mostraram na prática nesse ano de 2019 que têm uma certa qualidade e poderão ser muito bem aproveitados dentro do elenco do Tombense. Com relação ao Edinho, o coordenador técnico, o Edinho foi jogador de excelente qualidade, como quarto zagueiro do Fluminense, com passagem pela seleção brasileira, e o Edinho conhece futebol. Então, a partir do momento que o cara conhece aquilo que ele está se propondo a fazer, decididamente a gente espera que ele possa fazer um bom trabalho. Como o Guilherme ali, ele é um motorista de excelente qualidade. Se o Guilherme chega lá em determinado lugar para pedir um emprego de motorista, o que se espera é que ele seja um motorista de excelente qualidade, porque o seu próprio currículo lhe favorece nesse sentido. Então o Edinho jogou bola, conhece futebol, tem tudo para ser um bom coordenador lá no Tombense. Tá certo. Então o Tombense, né, que continua com os planejamentos para a temporada 2020, onde vai disputar o módulo 1, né, a primeira divisão do Campeonato Mineiro e a Série C do Brasileiro. A gente sempre fica meio em dúvida sobre a Copa do Brasil, né? Quem tem direito, quem não tem direito, mas a princípio o Tombense ainda não tem participação garantida na Copa do Brasil. Então 2 torneios que o Tombense já está confirmado,
no módulo 1 do Campeonato Mineiro e na Série C do Campeonato Brasileiro em 2020. Falar em 2020, né, os planejamentos do Nacional também continuam a todo vapor. O time lançou, né, o clube lançou o seu programa de sócio-torcedor. Queria pedir a ajuda do Serginho, né, porque continuam as adesões sendo feitas, né? Você que quiser ser um sócio-torcedor do Nacional, você pode acessar o site www.sounac.com.br. Tá aí, né? A gente tem aí a imagem www.sounac.com.br, é o site oficial do Nacional Atlético Clube, né, para o sócio-torcedor. São planos a partir de R$19,99. Tem plano, além de R$19,99, um plano de R$39,99 ao mês e um de R$99,99 ao mês. Todos dando bastante benefícios, claro, né, que a cada plano são benefícios diferenciados. Esse, por exemplo, o mais barato, mais em conta, né, o de R$19,99 por mês, ele dá direito a 20% de desconto nos ingressos, ele dá direito, né, assim como todos os outros planos também, a uma carteirinha de sócio-torcedor. Os 100 primeiros sócios-torcedores ganham uma camisa exclusiva, né, do programa de sócio-torcedor do Nacional e, além disso, acesso à rede de parceiros, são as empresas conveniadas com o NAC para oferecer descontos. Então, são mais de 100 empresas em Muriaé e também empresas de renome nacional, através da internet, que você consegue esses descontos. Nas empresas de Muriaé também você consegue esse desconto pessoalmente. Então, eu falo isso, né, e é facilmente comprovado. Se você assinar o plano do Nacional, você consegue, com o retorno que você vai ter em descontos, né? Tem farmácia, tem mercado, tem loja de roupa, tem loja tem loja, posto de combustível, tem uma infinidade de lojas para você aproveitar esses descontos. Esse dinheiro que você investir, né, que você ajudar o Nacional, você consegue ter o retorno. Portanto, quem tiver interessado e também mais informações, www.sounac.com.br, associe-se e também ajude o Nacional Atlético Clube, que, assim como todo clube de interior, tem dificuldades financeiras, enfrenta problemas financeiros e precisa da sua ajuda. Tem retorno, a gente sempre fala isso, tem retorno garantido com esses descontos, né? E além de benefícios nos jogos, acesso aí às experiências que o Nacional vai oferecer, mas o mais importante é você ter a noção, ter a ideia de que aderindo ao sócio-torcedor do Nacional em qualquer um dos planos, você está ajudando o Nacional a ser a cada dia mais forte. Em breve teremos novidades, tá, sobre o NAC que já tem um treinador para o módulo 2, que é o Jean Rodrigues, já tem jogadores certos, né, que já foram contratados pelo Nacional, em breve serão anunciados oficialmente pelo clube. Então, dito isso, vamos, antes de falar para a Libertadores da América, partir para a Libertadores da América, falar sobre a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Betim e Pouso Alegre já estão garantidos no módulo 2 do ano que vem e eles fizeram a primeira partida da final neste sábado e empataram em 0-0, partida que aconteceu na Arena Veracruz, em Betim. Agora, no próximo domingo, lá em Pouso Alegre, o Pouso Alegre, que fez a melhor campanha, tem a vantagem do empate para se sagrar campeão. Claro que os dois brigam pelo título, mas estão já satisfeitos, estão felizes pelo acesso, e as 12 equipes do módulo 2 em 2020 estão definidas. Inclusive, o Conselho Técnico Arbitral do módulo 2 está marcado para o dia 5 de novembro. Sem ser essa terça-feira, pula aí 2 terças-feiras, na verdade. Pula o dia 22, pula o dia 29 e no dia 5, portanto, de novembro, será o arbitral do Campeonato Mineiro do módulo 2, Zacarias. Betim 0, Pouso Alegre 0, primeiro jogo de final da segunda divisão, Zacarias. Olha, o que chama mais atenção aí é que a equipe do Betim, em 11 partidas, né? Não tomou gol. Não tomou um único gol, viu? Isso aí é um detalhe que chama bastante atenção, porque é muito raro de acontecer. 11 jogos sem tomar gol, aí você pega, você que é bom na calculadora aí, você faz para nós. 90 minutos, 11 vezes. 990. Fora acréscimos. Com 990, né? Com mais acréscimo, já vai passar dos 1000. Uhum. O goleiro do Betim está 1000 minutos sem tomar gol. E é o goleiro Lucão, que é da base do Cruzeiro. E ele está a mais de 1000 minutos sem tomar gol. É um detalhe que chama realmente a atenção. O Pouso Alegre fez a melhor campanha, está com a possibilidade de mais um empate se sagrar campeão, mas a verdade é que tanto o Pouso Alegre quanto o Betim merece o nosso aplauso, porque chegaram muito bem e fizeram uma campanha brilhante para jogar esse módulo 2 do campeonato. Chama atenção, né, os 11 jogos e 100 gols do Betim, mas chama atenção também que o Pouso Alegre, Zaca, tomou só 2.
2 gols em 11 jogos. Então as boas defesas, ou as principais defesas do campeonato, conseguiram o acesso. E é quase que uma tendência, né? Os times fortes nessas divisões inferiores, né, do Campeonato Mineiro, os times fortes defensivamente, eles acabam se sobressaindo. Haja visto o Coimbra esse ano, Zaca. O Coimbra também se sobressaía na defesa e acabou sendo campeão do módulo 2, sendo na semifinal eliminando o Nacional. Pois é, e aí então essas duas equipes vão se juntar no módulo 2 e o interessante disso é que parece que não faz muito tempo que a gente discutia o Nacional finalizando a disputa desse ano de 2019 no módulo 2 e daqui a 2 semanas já está o arbitral do próximo. Então rápido, né? O tempo tem passado muito rápido realmente e quem não fica por aí sem nada para fazer precisa tomar uma providência porque o tempo passa. E até sobre o Nacional vai ter novidade sobre jogadores, né? Mas um nome que já foi divulgado, já saiu na mídia, inclusive aqui da cidade, é do atacante Vitinho, tá? O atacante que pertence ao Manaus. Foi, inclusive, muito importante no acesso do Manaus da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Vitinho era aquele jogador, digamos que coringa, sabe? O talismã, Zaca, que entra no segundo tempo e faz a fumaça, e sacode o jogo. Ele foi esse jogador na Série D pelo Manaus, né? Era sempre pedido pela torcida, entrava no segundo tempo, está lá no Pouso Alegre, tá? Conseguiu mais um acesso esse ano, então ele vem bem recomendado, né, Zaca? Conseguiu o acesso com o Manaus da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro e conseguiu o acesso com o Pouso Alegre para o módulo 2 do Mineiro, já é um nome confirmado para o Nacional para a temporada que vem, mas além do Vitinho tem outros nomes também confirmados, depois vai ter um anúncio oficial certamente, Zaca. Há determinados jogadores que eles se destacam nessas divisões aí de Série C, de Série de módulo 2, assim como o Michel Paulista também. Sim. O Michel Paulista, por onde passou, ele foi artilheiro. Eu não consigo entender até hoje que um determinado técnico aqui no Nacional barrou o Michel Paulista, que é um artilheiro nato por onde passa. Mas cada cabeça é um pensamento e certamente quem pensou desse jeito pode ter as suas razões. Tá certo, Zacarias Fernandes. Então, módulo nacional, novidades também nas próximas semanas. Só um detalhe sobre o Vitinho, Zaca, o apelido não é à toa não, né? O Vitinho, porque ele tem 1,58 m, bem baixinho, é jogador veloz, é jogador de características de velocidade, de habilidade que possa vir a somar aqui no Nacional. Tomara que venha para fazer a diferença que andou fazendo por aí, porque o Nacional certamente vai precisar muito e automaticamente aqueles que vierem para somar serão muito bem recebidos por aqui. Tá certo, né? Mandar um abraço novamente aqui pro Flávio, ele tá falando, tá chamando a atenção que quem é o goleiro, o Botafogo tá jogando, tá ganhando de 1-0 do CSA, o goleiro do CSA é o João Carlos, ex-jogador do NEC, né, do Nacional Esporte, que esteve aqui em Uriaé em 2014, Zaca. Um grande goleiro, sabe? O João, quando passou por aqui, ele realmente fez grandes partidas jogando pelo NEC e só não foi feliz porque o NEC naquela oportunidade não correspondeu à altura do seu goleiro. Mas o João Carlos mostrou grandes qualidades por aqui, aonde passou depois de sair daqui na Ponte Preta e em outros lugares, mostrou excelente performance e automaticamente ele merece vestir muito em breve uma camisa de um time grande aí, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tá certo. A gente rememorou essa situação no programa Esporte Atividade Esportes na semana passada, Zaca, no rádio, e a gente falou, né, sobre aquele NEC em 2014, que tinha uma defesa muito boa, né? O ataque que acabou com a lesão do Ney Mineiro, o Ney estava voando na pré-temporada, começou o campeonato também fazendo gols, e aí depois ele teve a lesão grave no joelho, né, que acabou até abreviando um pouco a sua carreira, e aí ninguém conseguiu substituir o Ney Mineiro à altura, mas a defesa tinha, por exemplo, era o João Carlos no gol, era o Leandrinho na direita, o Badé na esquerda, os zagueiros eram o Xandão e o Rafael Silva, os volantes o Marcão, o Léo Medeiros, o Júnior Lemos estava também naquele meio campo, quer dizer, até ali são jogadores de destaque, né, Zaca? O ataque que acabou não encaixando naquela ocasião. Jogadores que tinham excelente qualidade para fazer aquele módulo e você disse muito bem, a infelicidade foi o Ney se lesionar e depois o NEC não achar um centroavante com a capacidade de fazer os gols que precisava para poder permanecer aí na elite do futebol mineiro. Mas futebol é assim mesmo, né? O Ney Mineiro não conseguiu jogar mais, porque a não ser futebol amador, porque a sua lesão foi de extrema gravidade e ele não foi feliz na recuperação, mas fazer o quê, né? Os que chegaram para substituto não convenceram e não atuaram à altura
e aí o NEC acabou pagando o preço. Tá certo, né? A gente sempre fala do NEC, né? Porque é um time que usou Muriaé como sede, jogou uma elite do campeonato mineiro, e a gente deve também ao NEC bastante respeito, apesar do NEC hoje não existir. Quem existe é o Nacional, o tradicional, que desde 1927 já milita aqui em Muriaé, que já está se preparando mais uma vez para o módulo 2 na próxima temporada. Abraço aí para Glória Reis, Zacarias Fernandes mandando um abraço para você e também para o Sebastião Vitor. Um abraço, Glória, para você, viu? Torcedora apaixonada do Flamengo, né? Tá feliz com o Mengão. Um abraço a toda a comunidade aí de Belisário, onde a gente tem um ciclo de amizade muito grande. Um abraço para todos vocês aí e um ótimo começo de semana para todo mundo. Tá certo. Falar agora de Libertadores da América. Essa semana, né, terça-feira, tem Boca e River em La Bombonera, na ida 2-0 para o River, e na quarta-feira tem Flamengo e Grêmio, jogo que acontece no Maracanã, na ida foi 1-1. Estamos aqui com o Guilhermo, né, o Papuccio, ele que é torcedor do Boca Juniors, o argentino. Papuccio, 2-0 para o River, dá para o Boca tirar essa vantagem, ou já praticamente o River está na final já? Yo acredito que River está na final, si Boca no... Por más que jueguen una bombonera y con toda su torcida y apoyo grande para los jugadores, mas Boca está jugando muy mal, no tiene un time armado, está muy desequilibrado, mas o River está muy bien, juega muy bien y aliás ya tiene 2 goles encima de Boca, entonces va a ser muy difícil que Boca de esa reversa para que Boca salga campeón. Yo acredito que no, yo creo que acredito que va River, va na final River. Mas você está falando como decepção de torcedor ou você realmente também acha que fica muito complicado? Porque o Boca vai contar com o apoio da sua torcida. E lá, você explicou pra gente já na semana passada, é torcida única, né? Não tem presença da torcida, como não teve torcedores do Boca lá no Monumental de Núñez na ida, não vai ter torcedor do River lá na La Bombonera no jogo dessa terça-feira. O quanto isso pode fazer diferença em favor do Boca Juniors, e nem isso talvez seja o suficiente para reverter esse placar, Papu? No, yo creo que no, Silveiro, porque Boca ya demostró que no está en altura. Aliás, jugó na sexta-feira con Racing. Los torcedores estaban esperando en la Bombonera, inclusive estaba jugando en la Bombonera. Los torcedores estaban apostando para que Boca gane, perdió 1-0 con Racing, jugando muy mal. Los jugadores que supuestamente van a entrar a mañana, terça-feira, jugaron muy mal también. El técnico no le está dando cierto, así que sí, decepcionado, mal. Porque todos podemos perder y ganar, más así, Boca está jugando muy mal, no tiene expectativa de nada, no sabe que juega, no sabemos los jugadores que entran, si juega Carlitos Tevez, si no juega, si juega Banchope, si no juega Banchope, Salvio, si no sabe si juega o no juega, McAllister, si juega o no juega, entonces sí, un desolado. Son boleros que sabemos que están 100%, y después el resto no tienen. Y River ya viene jugando bien, también jugó en la sexta-feira, empató un partidazo, jugaron muy bien, empató 3-3, allá estaba perdiendo, y River fue y fue encima y empató el partido, o sea que ya River sabemos cómo juega bien, está en la encima como Flamengo, está jugando muy bien. Aliás, todavía Boca está en el primer lugar en la Superliga Argentina, más así River está con 3 puntos. Racing fica 2 y ahora está, ganó Argentinos Juniors Independiente, entonces quedó Argentinos Juniors y Boca en la punta. Y después está todo ahí, están 2 puntos, 3 puntos, no como Flamengo que está con 10 puntos de diferencia, está todo ahí perchín. Y aliás, como te falo, Silveiro, estoy muy decepcionado como torcedor mismo, entonces así, expectativa obviamente ten, porcentaje,
80 para River, 20 para Boca. 80-20. Sim. Até porque tem o gol qualificado fora de casa, né? Se o River fizer um gol lá em La Bombonera na terça-feira, o Boca Já teria tá. que fazer 4 pelo menos, né, Papu? Fechamos a Bombonera. E vem uma decepção para o torcedor que não lembra como foi a Libertadores do ano passado. Boca e River chegaram à final da Libertadores pela primeira vez na história, né? Que eles iam decidir a Libertadores. Na ida ficou empatado lá na Bombonera, 2-2, Papu? 2-2. 2-2 e a volta marcaram para o estádio Monumental de Núñez. Teve lá, jogaram pedras, né, no ônibus, foi do River Plate, né, atingiram alguns jogadores e essa final foi adiada e ficou aquele imbróglio, onde vai ser a final, foi lá no Santiago Bernabéu, na Espanha, e o River ganhou. Qual foi o placar na final? Eu não lembro, 3-1? 3-1. 3-1 na final em favor do River, então já tem uma bronca recente, né, do Boca. O Boca, ele é mais tradicional que o River, pelo menos em Copas, tem mais Copas Libertadores, né, títulos internacionais, do que o River. Mais recentemente o River está levando a melhor, Papu. Sí, así. Aliás, o River ya durante 5 años estaba acusando a los periodistas argentinos. River ya ganó durante 5 años que está Gallardo de técnico, que es un excelente técnico. Ya ganó más o menos 10, 15 copas. Entre 2 copas de la Libertadores, más Copa Argentina, más campeonato, así. Entonces sacó una gran ventaja en ese sentido durante 5 años. Boca del 2007 que no gana una Copa Libertadores. La última que ganó fue Juan Román Riquelme en 2007. De ahí para frente no ganó más. O sea, 12 años que Boca no gana un campeonato de la Copa Libertadores o una copa de esa clase. Más así, la expectativa de España, Boca ficamos mal, los torcedores ficamos chatos, porque River lo ganó una final que Boca estaba ganando 1-0, después bueno, River como es River, lo dio vuelta, perdimos 3-1. Y ahí ficó mal, Boca ficó mal, ficó tramado, ficó, no sé cómo falar la palabra, más así. Y River fue aprovechando, Sim. aprovechando esa situación. Y Boca solo tomando tombos. Lo único que ganó durante ese campeonato ahí, Boca ganó 2 campeonatos y una Copa Argentina, nada más, no ganó más nada. Entonces sí, Boca está desesperado para ganar. Y aliás, y Boca ahora ¿cómo se llama? Este año va a trocar de presidente, o sea, tem votación. Tem eleição agora. Tem eleição ahora. Entonces sí, Boca está desesperado. Y River está con toda la paciencia, tranquilo, sabe que tem un juego a más para él, un juego a más. No va a acontecer nada, porque si llega a perder, porque ya la final ya ganó a Boca. Solo que Boca sí, lo único que le queda es que River, una época River fue a la vez. Sí. Más así, la Copa Libertadores fue el que tapó essa cosa aí, não? O Flávio, né, ele tá mandando uma mensagem aqui, Papucci, ele falando, olha, caso o Flamengo vá para a final da Libertadores, prefiro pegar o River do que o Boca. Isso o Flávio falando, ele como torcedor do Flamengo. Porque o Boca, mesmo estando jogando mal, ele sempre é carrasco dos brasileiros. Na minha opinião, jogar contra o Boca é muito mais difícil do que contra o River. Tem essa impressão mesmo, porque o Boca elimina muitos times brasileiros, mesmo em equipes inferiores, né? O Boca sempre tem essa tradição de tirar times brasileiros na Libertadores da América, Papucci. Se você fosse um torcedor do Flamengo, por exemplo, ou do Grêmio, do Flamengo ou do Grêmio, sabendo não só da equipe em si, do futebol em si, mas também da tradição, né, da camisa e tal, você preferiria, se você fosse um torcedor do Grêmio ou Flamengo, quem na final, o Boca ou o River? Não, somando tudo, né? Time, mas também a história, tudo isso. Sim, sim. Não, neste momento eu pegaria Boca, porque Boca viene mal. Si você me está falando na época de jugar Riquelme, Palacio, Palermo, ya te diría que no, ya te diría Boca, o sea, jugaría con River, no con Boca, con ese time que tenía. Mas ahora Boca está muy desarmado, Boca está, que viene bien, infelizmente. Yo antes que jugase el partido, hoy falé con mi amigo Silveiro,
que River era chato, que era un River que estaba jugando muy bien, que tenía tiene un time montado. Entonces, sí, es muy difícil tirar a Boca. Es como a River, perdón. Es como le está pasando a Flamengo en este momento. ¿Quién tira a Flamengo en este momento? Entonces, es muy difícil jugar con un time de eso, porque ya el Flamengo ya tiene un time armado y entra uno, y aliás, entra uno, y el time no se desarma. En Boca sale uno y no sabe quién poner. Entonces, sí, Boca está muy mal. Infelizmente, yo, amigo Flávio, yo aprecio você por la estimación, tá? Mas, así, un abrazo gigante para você. Mas, así, yo pegaría en este momento a Boca. É melhor, é mais tranquilo do que o River. Sim, o River está muito chato. Tá certo. Mandar um abraço aqui pro Sebastião Vitor e pro Francisco Silva, desejando boa noite pra gente, mandando um abraço pra você, um alô pro argentino, jogou com você lá no Veterano, aqui em Uriaé. Vocês jogaram, o Banda Voou jogou esse final de semana também, né? Mas não deu certo. Jugamos em Italva. Perdemos 3-2. O time perdeu. Sebastião Vitor, grande amigo, né? Moradores do bairro São Cristóvão aí, nos acompanhando. Um abraço para vocês. Obrigado aí por essa sintonia. Vitor, o Vascão tá subindo, hein, amigo? Tá subindo, hein? Segura, né? Ó, atualização dos jogos do Campeonato Brasileiro. 2 partidas acontecendo pela Série A na noite dessa segunda-feira. Segundo tempo, bola rolando para Bahia e Ceará por enquanto 0-0. Intervalo de jogo no Newton Santos. Botafogo 1, CSA 0, Zacarias Fernandes. Nem precisava ter segundo tempo, né, Zac? Seria bom que acabasse agora, né? Para não ter risco no futuro. Fosse igual aquele jogo do São Paulo contra o Tigre, né? Lá na final da Sul-Americana em 2012, que deu confusão. O Tigre não voltou e o São Paulo foi campeão só num tempo. Não precisa de mais nada. Não, mas hoje nós vamos ganhar. Ainda falta o gol do Vitor Rangel ainda aí. Falta o gol do Vitor Rangel e certamente hoje nós vamos ganhar 2-0, 3-1. Abraço pro Isaías Silva, que também é seu companheiro lá no Banda Voou, e o Francisco falando que é o Francisco Barão, que é o apelido dele. Então, eu vou pedir desculpa a toda a pessoa que está atrás de câmera por a forma de falar, mas espero que me entendam o que estou falando. Não sei se estou falando direitinho. Que dê pra aí eu pergunto assim, eu falei bem, não falei mal, assim. Pido desculpa porque eu só falo portunhol, então assim... Você está no Brasil há quanto tempo? Vou a fazer 9 anos que estou aqui. 9 anos no Brasil. 9 anos que estou aqui. Mas assim, eu não assisto muito televisão brasileira, mas eu estou mais do lado de argentino, que são os que eu mais escuto neste momento, não? Saudade. Em sua defesa, Osaka, o Petkovic está no Brasil acho que desde 99 por aí, quando ele começou no Vitória, 97. Mais ou menos. Ele é comentarista até hoje, ele não sabe falar o português. A gente ouve, ele é comentarista lá do Sport TV. É difícil de entender. Eu entendo muito mais você, até pela proximidade da língua. É verdade, há uma certa dificuldade, porque automaticamente isso aí praticamente está no sangue, né? É difícil desvincular. Zacarias, falando um pouquinho... português que é muito difícil, lá fora eles falam que português é muito difícil aprender. O português, você não fala que o português é mais difícil, muito né? Difícil, muito difícil. Mas eu não gosto das pessoas que falam que o inglês é fácil de aprender. Não, português já é muito tentei difícil. e não consigo de jeito nenhum. O inglês eu falo. Zacarias, falando sério agora, Libertadores da América, o Papucci falou bastante de River e Boca Juniors. Queria que você desse aí um apanhado geral sobre Flamengo e Grêmio. O jogo da ida foi 1-1 lá no Sul. O Flamengo vencia até o final da partida, acabou tomando um empate no final. Tem gol qualificado, então o Flamengo entra classificado, né? Ele entra no 0-0, classifica o Flamengo, mas não é muito da postura desse time comandado pelo Jorge Jesus ficar esperando. E nem é a melhor postura, imagino eu. Como você pensa que vai ser esse jogo, com o Flamengo dominando, com o Grêmio tentando jogar no contra-ataque, ou o Grêmio também não tem essa característica? O que você pensa dessa partida de quarta-feira? Eu vou te fazer uma pergunta, mas eu acho que já vou imaginar a resposta, se tem favorito para esse confronto, esse duelo entre Grêmio e Flamengo, Zaca. Olha, Silvério, favorito não tem devido ao peso da camisa das duas equipes. Agora, se formos analisar pelo que o Flamengo apresentou diante do Grêmio no primeiro jogo, precisamos entender que o Flamengo pode sair vencedor nessa disputa. Isso porque o Grêmio não tem jogado um bom futebol. Desculpem.
o Grêmio não tem jogado um bom futebol. E no jogo lá do Rio Grande do Sul, o Flamengo foi absoluto. O Flamengo mandou no jogo. O Grêmio conseguiu um empate, que foi, de certa forma, muito bom para ele, mas eu acredito que o Flamengo passa dessa fase aí para chegar à final da Libertadores. Tá certo, você aposta no Flamengo. Assim, aposta sim, né? Eu não Se aposto no tivesse Flamengo. que falar um ou outro no final, você aposta no Flamengo. Eu não aposto no Flamengo. Eu entendo, veja bem, eu entendo que o Flamengo está no melhor momento do que o Grêmio. Mas que o Grêmio, através da sabedoria, do conhecimento do Renato Gaúcho e da qualidade de alguns de seus jogadores, pode surpreender também. Porque é um jogo muito aberto. Nenhum dos dois vai jogar fechado esperando que o jogo acabe no 0-0. Porque o Grêmio precisa vencer e o Flamengo, sabedor de que o Grêmio precisa vencer, também vai em busca de uma vitória para poder surpreender o Grêmio e, quem sabe, até intimidar o Grêmio na sua intenção de buscar o resultado. Aliás, por isso estou falando do que você está falando aí, saca? Eu apostaria 50 e 50 Grêmio e Flamengo e 80% arriba, que a Boca 20%. Aí a diferença aí. Quanto se aponta pro Grêmio? 50 e 50. 50 e 50? 50 e 50. Nem o fato de um 0-0 classificar o Flamengo? Não, está muito aberto os dois. Os dois para mim são 50 e 50. Agora, entre Boca e River, não. 80 e 20. Tem jeito, não? Vamos ver se quem tá Falta certo. Falta 90 né? minutos, mas assim. Sobre respecto de la Copa Libertadores, hoy estaba escuchando de que la Conmebol dio una noticia, digamos así, muy fea. No, supuestamente la final va a ser en Chile. Sí. Mas Chile en este momento está pasando por un mal disturbios. Sí. Entonces la Conmebol me parece que va a suspender si no acomodan los fatos que está aconteciendo en Chile, que 11 muertos me parece que hubo hoy. Si no acomodan los fatos que está aconteciendo en Chile, me parece que la Conmebol va a tomar decisión esta semana misma para ver dónde va a ser la final de la Copa Libertadores. Entonces sí, hay muchas personas de mis amigos que están jugando en el fútbol aquí mi amigo como es na terça-feira en los Adelmo, iban a comprar ingresos para ir a Chile a la final. Más así, me parece que la Conmebol va a tomar, esta semana misma va a tomar existencia en la carta para ver dónde va a ser jugar la final de la Copa Libertadores. Acredito, no sé, va a ser que estoy pensando, un lugar, va a ser Uruguay, que creo que algo no dieron certeza, más ahí, está en esa ahí. Están esperando que Chile se calmen las aguas para ver si van a hacer el show allá, si no va a ser, que acredito que va a ser en Uruguai. Olha, a final, informação importante, né? A final da Libertadores está marcada para o dia 23 de novembro, né? Desde o ano a partir desse ano, na verdade, é final em campo único, tá? Então, não é jogo mais de ida e volta. Então, campo único. Inclusive a final de 2020, semana passada foi anunciado que o Maracanã será palco da final de 2020. A de 2019, Santiago no Chile, né? Tá marcado para Santiago no Chile, por enquanto ainda está marcado. Só que o Chile passa por protestos muito violentos, né? São 11 mortes, como disse aqui o Guilhermo, em protestos violentos. Então a Conmebol considera a hipótese de mudar. Ainda há um tempo hábil, né? A gente está hoje no dia 21 de outubro, a final será daqui a um mês. Imagina, e eu acredito que a Conmebol esteja trabalhando nisso, junto às forças já de segurança do Chile, imagino que talvez esses protestos arrefeçam, né? Eles diminuam até lá. Mas você tem que garantir isso antes, porque o torcedor tem que comprar, né? Decidiu a final, já nessa semana. A partir de quinta-feira a gente já sabe os dois finalistas. Amanhã a gente já sabe quem vai passar de Boca e River, e na quarta já sabe quem vai passar de Grêmio e Flamengo. E aí, na quinta-feira, naturalmente, esses torcedores vão à busca dos ingressos, né? Ingresso e voo. Então precisa ter essa definição tão logo, porque é uma dor de cabeça. Ingresso talvez seja mais fácil, você muda. Se eu comprei para um, você vale para o outro. Beleza, você emite lá, tudo bem. Mas principalmente o voo. Isso. Eu vou lá, eu comprei o ingresso, eu preciso marcar o meu voo, no caso, para Santiago. Como que eu vou marcar se a passagem mudar? Aí olha o transtorno com as companhias aéreas. Então, é algo relevante, então pode ter essa mudança anunciada já nos próximos dias.
Santiago, no Chile, que é a data, é o local previsto para essa final, com a data do dia 23 de novembro, podendo então sofrer uma alteração nessa final de campo único por motivos alhures, né, alheios ao futebol, por esses protestos que estão acontecendo na capital do Chile. Papucho. Então, por eso estoy hablando. Y algunos ya, personas, ya compraron ingresos, ya compraron el voo, ya hicieron el pacote y ahora asume esta suma importancia que está aconteciendo en Chile. Entonces, sí, trastorno que da, por eso estoy hablando que esta semana la Conmebol va a decir dónde va a ser el juego, la final. Porque vamos a suponer que la Conmebol te dice, bueno, va a ser, no sé, vamos a suponer que fuese aquí cerca, ¿no? O que sea Uruguay. Mas si fuese allá otra vez, no España. Aí. Ah, não é possível que eles não fazer, vai virar Libertadores com o final sempre na Europa, não vai dar certo. Não, nem cogito, imagino que eles vão escolher realmente algum time, algum lugar sul-americano que não seja dos times da final. Brasil e Argentina. Eu penso que vai ser aqui em Sul-América. Imagino que sim. Ó, informação então sobre o Campeonato Brasileiro, jogos em andamento, o Bahia fez 1-0 em cima do Ceará. É bom resultado para os times que brigam lá embaixo, por exemplo, Botafogo, Fluminense, essas equipes, Cruzeiro, o Bahia fazendo 1-0, está o jogo em 33 minutos, né? O jogo começou às 7h30 da noite, tem 33 minutos desse segundo tempo e começou agora o segundo tempo lá no Newton Santos, Botafogo 1, CSA 0, tá? Os resultados de momento. Inclusive mandar um abraço aí, um super abraço para a torcida do Botafogo, que tá lá no Adelmo agora, no sítio do Adelmo, estão reunidos para assistir essa partida e há esse interesse, né? O Zacarias sabe disso, o Serginho também, o pessoal já passou nos grupos, né? O interesse de montar ou de promover encontros, né, nos jogos do Botafogo para que haja essa reunião. Hoje, provisoriamente sendo no sítio do Adelmo, né, que cedeu o espaço e tudo, mas eles estão procurando não uma sede exatamente, mas um lugar que seja fixo para que possa assistir aos jogos do Botafogo. Então, um abraço aí pro Paulo, para todo mundo que está aí nessa organização, né, Zacarias? É verdade, é um novo grupo de botafoguenses que está acontecendo aí na busca desse espaço para fazer um local reservado ao torcedor do Botafogo, né? Esse novo grupo chamado Arena Botafogo. As pessoas estão procurando arrumar um lugar em que o torcedor do Botafogo possa se reunir, como tem outras torcidas aí também que se reúnem em dia de jogos e, né, então eles hoje estão lá no sítio do Adelmo, aproveitando o espaço que o Adelmo tem lá de excelente qualidade, diga-se de passagem, e estão torcendo para o Botafogo hoje diante do CSA, mas querem um lugar que possa acolher a torcida do Botafogo de uma maneira confortável, para que o torcedor do Botafogo em dias de jogos possa estar num ambiente de boa qualidade e, acima de tudo, um ambiente tranquilo para assistir os jogos do Botafogo. Você que tem aí um espaço no seu comércio aí, se quiser aderir a essa ideia, de repente pode ser uma boa opção. E deixar desde já aberto, né, para os organizadores, né, desses encontros, para poderem vir aqui para promover também, né, o encontro, esses encontros para reunir quanto mais torcedores do Botafogo. O pessoal faz piada que a torcida do Botafogo é pequena, mas aqui em Muré dá um grupo de WhatsApp pelo menos, né? Tem uma quantidade boa aí, com certeza absoluta, torcendo para o Botafogo. E vamos esperar então que essa ideia avance e que possa conseguir o objetivo de um espaço adequado para o torcedor do Botafogo se reunir em dia de jogos. E falar mal de torcida, porque eu sou botafoguense, então estou liberado, né? Eu não posso ficar falando mal da torcida dos outros, mas da sua torcida você está liberado. É verdade. Brincadeira à parte, a gente vai terminando o programa de hoje, agradecendo, Guilherme, mais uma vez, portas abertas. Amanhã tem Boca e River, segura o coração, tá? Ver o que vai dar. E na quarta-feira tem Grêmio e Flamengo. A gente volta na segunda que vem, vamos ao nosso sorteio. Agradecendo mais uma vez a sua presença, Papu. Muito obrigado a você, a Zacarias. Na próxima semana estou aqui. Gano, perda a Boca, vou venir igual. Beleza, tá marcado. Se perder com camisa do River, não, né? Não precisa apelar, né? Se chega, aliás, se chega na River y llega a ganar o Flamengo, voy a venir con la camisa de Flamengo. Así que ya
já estão sabendo todos os flamenguistas aí que me estão fazendo saco aí. Aí eu vou falar que vou comprar a camisa não, se você vier com a camisa do Flamengo, eu vou vir com a camisa do River. Beleza, não tem problema não. Então tá bom. Eu vou trazer minha camisa do River e vou deixar quietinha aqui. Se você vier de Flamengo, eu vou vestir minha camisa do River pra te provocar. Tá. Porque aí você já tá... Tá combinado, então. Combinado, então. Tá combinado. Vamos lá, vamos dar sorteio, Papúcio e também o Zacarias, pedir a ajuda de vocês, começando com o Zaca, o macarrão na chapa do Quiosque do Nery que fica na pracinha do Trabalhador, no bairro da Barra. Quem for sorteado tem até o sábado, tá, gente? Sempre no período da noite, o Quiosque do Nery funciona de terça a domingo à noite, você tem até sábado à noite para ir lá se identificar, fala que ganhou aqui no programa Esporte Atividade e saborear, então, o macarrão na chapa. Zaca, o número de 1 a 44. 1 a 44, quem vai levar o macarrão na chapa do Quiosque do Nery. Aproveitar aqui e mandar um abraço para Vera Ramos, que está nos acompanhando, a Ângela Falco lá em Rosário da Limeira também, e a Cleia Costa, né, lá com a sua família em Belisário também, sempre nos acompanhando. Um abraço aí para você e para o Túlio também, que está lá, torcedor do Flamengo, sempre ligado por aqui. E de 1 a 44, vamos para o 22. Número 22, quem vai levar então o macarrão na chapa do Quiosque do Nery é a Rinara. Rinara lá de Belisário, ela que está sempre participando também toda semana. Rinara vai levar então o macarrão na chapa, passar então entre terça e domingo, terça e sábado, perdão, lá no Quiosque do Nery. Se identifica e depois pode saborear, então, o macarrão na chapa. Seguindo aqui com o sorteio, uma ducha geral do Lavador do Saulinho. Lavador do Saulinho que fica na rua Capitão Evaristo de Carvalho. É aquela rua, né, que eu sempre falo como referência aqui no centro de Muriaé, aquela rua entre o Du Festas e o Cartório do Binha. Tem ali, né, além da limpeza da ducha geral, tem a meia geral, limpeza seco, higienização de estofados, isso muito mais, lá no Lavador do Saulinho. Papúcio, seu carro tá com limpeza em dia? Tá. Tá, mas quando não tiver, mais ou menos, você leva lá no Lavador do Saulinho. E hoje você vai sortear alguém que não pode ser você. Não pode ser você. Quem vai ganhar uma ducha geral lá do Lavador do Saulinho, o número de 1 a 44, por gentileza. Vamos aqui, número 12. Número 12 é o Josiel Ferreira Dias. Josiel Ferreira Dias vai levar, então, uma ducha, né, geral. Pode, Josiel, passar lá na banca do Binha, tá? A partir dessa terça-feira pela manhã, pegar o seu voucher, né, o seu valezinho, e depois, entre terça e quarta-feira, tem validade até quarta-feira, você passar lá no Lavador do Saulinho, no centro aqui de Muriaé, levando o seu automóvel, né, o seu carro, sua moto, para ganhar essa ducha geral. Zacarias Fernandes seguindo aqui com um arrumadinho do Churrasquinho do Jacaré. Churrasquinho do Jacaré que fica na pracinha do Trabalhador, no bairro da Barra. Então, além do arrumadinho, tem muita coisa boa lá. Tem o churrasquinho, tem o pão, tem muita coisa gostosa no Churrasquinho do Jacaré. Quem ganhar, passar na banca do Binha também, a partir dessa terça-feira pela manhã, e nessa semana buscar, no período da noite, o seu arrumadinho lá no Churrasquinho do Jacaré. Zacarias 1 a 44, por gentileza. 29. Número 29, quem vai levar então o arrumadinho do Churrasquinho do Jacaré, número 29, é o Júlio César, que participou pelo Facebook. Júlio César vai levar então o arrumadinho, passar lá na banca do Binha a partir dessa terça-feira pela manhã e nessa semana ainda buscar o seu prêmio lá no Churrasquinho do Jacaré. E o cachorrão na chapa, cachorrão do Português, na chapa é o macarrão. Cachorrão do Português, Papúcio 1 a 44, por gentileza. Dá-me um 40. Número 40, vamos lá, número 40 é a Janice Medeiros, do bairro da Barra. Vai levar então um cachorrão do Português, passar na banca do Binha a partir dessa terça-feira pela manhã e até o final dessa semana passar no cachorrão do Português, que fica no centro aqui de Muriaé, em frente à Matriz São Paulo. E assim a gente vai terminando mais uma edição do programa Esporte Atividade, agradecendo a todos pela participação e pela audiência. Marcamos um novo encontro na próxima segunda-feira, se assim Deus permitir. Até lá!